Muitos dão a Michael Corleone o crédito por ter acabado com os chefões das 4 famílias de Nova York, pois aconteceu depois que seu pai havia morrido. Provavelmente, na primeira vez que você viu o filme, pensou exatamente isso. Porém, a grande verdade é que este desfecho só foi possível graças a um elaborado e meticuloso plano traçado por Vito bem antes de sua morte. Um plano que permitiu não apenas a sobrevivência da família Corleone, mas também recuperar seu lugar de liderança no submundo da máfia americana. Neste episódio, você finalmente irá entender como Vito articulou tudo e preparou muito bem seu filho Michael para assumir os negócios da família com pulso firme e determinação de um verdadeiro Corleone. A família estava à beira do colapso. Após Vito ter sido duramente baleado, Sonny assassinado em uma emboscada e Michael quase morto na Sicília, parecia que não havia mais saída para aquela que um dia foi a organização mafiosa mais influente da América. Ainda durante seu repouso de recuperação, Vito Corleone é avisado da morte de seu filho Santino e se dá conta da derrocada acelerada que sua família estava sofrendo. Seu grande império, que tinha sido construído com muito sacrifício durante anos, estava prestes a virar pó. Algo precisava ser imediatamente feito, e por isso Dom Vito saiu da cama e começou a orquestrar um plano audacioso e voraz que, a longo prazo, restabeleceria o seu poder. Para isso, ele precisaria fazer 3 coisas: trazer Michael em segurança para perto dele, parar os ataques das outras famílias e reconstruir a estrutura de poder que consolidava os Corleone no comando. Com a Guerra das 5 Famílias iniciada por Barzini logo após a morte de Sollozzo e McCluskey, a lógica seria a família mais forte tentar exterminar os chefes das outras famílias para acabar com a guerra. E foi o que tentou fazer Sonny quando estava no comando, sendo feroz e implacável. Porém, os outros dons, sabendo desta lógica, não se deixaram apanhar e se esconderam, impedindo Sonny de concretizar seu plano. Quando voltou ao comando da família, Vito percebeu que a morte dos outros dons só seria possível se eles baixassem a guarda. E para isso, precisariam acreditar que os Corleone estavam seriamente enfraquecidos. Ele então começou a elaborar um vasto plano de ação sem contá-lo a ninguém. Pediu para Tom Hagen grampear secretamente os telefones de Técio e Clemenza, além de procurar saber como estavam os negócios em Las Vegas para entender como Fredo estava se saindo. Vito soube que Barzini já havia descoberto a localização de Michael na Sicília, o que o colocava em perigo, e por isso ele estabeleceu como prioridade a volta do filho para os Estados Unidos. Ele então pediu para Hagen convocar uma reunião com os grandes chefes das famílias para tentar selar um acordo de paz. Todos sabiam que essa solicitação de paz de Don Corleone, após a morte do filho primogênito, era um reconhecimento de derrota, e isso certamente levaria a uma diminuição do seu poder. No entanto, nesta reunião, Vito alcançou 2 objetivos. Assegurou que Michael pudesse retornar em segurança e ainda fez com que todos acreditassem que a família estava enfraquecida e impotente. Mas ainda restava um problema importante a ser resolvido. Como trazer Michael de volta sem que ele fosse preso ou morto por ter assassinado um capitão de polícia? Com o acordo de paz selado entre as famílias, Vito temia que fosse a polícia que fizesse algo contra Michael quando ele voltasse. Para isso, pediu para que todos os informantes dentro da polícia divulgassem versões diferentes do assassinato de Sollozzo, não envolvendo Michael. Até que um dia, Hagen trouxe ao padrinho a história de um dos filhos dos Bochicchio, que por infortúnio tinha sido preso e sentenciado à cadeira elétrica. Sua esposa e filhos ficariam completamente desamparados. Vito, a princípio, não quis saber da história, mas depois pensou melhor e concluiu que ela poderia ser útil para ele. Don Corleone garantiu ao chefe do clã Bochicchio que a esposa e os filhos do condenado receberiam uma gorda pensão. Em troca, ele deveria confessar que ele mesmo tinha matado Sollozzo e McCluskey no restaurante. Esta história não é mostrada no filme, mas está presente no livro original de Mario Puzo. Com a morte de Apolônia e o tempo vivido na Sicília, Michael passou a entender melhor seu pai e como ele precisou se tornar o que se tornou para sobreviver naquele mundo hostil e perigoso.
Após a explosão do carro, ele pede a Dom Tommasino comunicar seu pai que ele queria voltar para a América e entrar definitivamente para os negócios da família. Isso permitiu a Vito traçar um plano de longo prazo para a retomada de poder, esperando que seria Michael quem o colocaria em prática. Aqui no canal você pode ver a cena cortada do filme em que Michael se dispõe a vingar a morte de Santino e Apolônia, assumindo as responsabilidades da família. Vito tinha dado sua palavra de honra de que não seria ele que quebraria a trégua, mas esse compromisso não incluía Michael, que poderia executar o plano sem quebrar a ética da máfia. Durante 2 anos, Vito e Tom Hagen ensinaram secretamente a Michael todos os detalhes sobre os negócios da família. Hagen, inclusive, se admirou de como Michael aprendeu tudo muito rapidamente, pensando que ele realmente puxara ao pai. O plano principal era fazer todos acreditarem que a família estava perdendo a sua força, para que ela não fosse mais considerada uma ameaça. Com isso, ganhava-se tempo para reestruturar internamente a organização e preparar o contra-ataque. But won't they take that as a sign of weakness? It is a sign of weakness. Apenas Michael e Vito tinham conhecimento deste plano. Vito então decretou sua semi-aposentadoria e colocou Michael no comando da família, o que causou desconfiança em muitos. Afinal, ele parecia só um garoto que nunca havia se metido nos negócios da família e até pouco tempo desprezava a estrutura da máfia. Além de tornar-se motivo de chacota no submundo do crime, isso causou forte descontentamento nos caporegimes Técio e Clemenza, que, sem saber a razão daquilo, viam apenas seus territórios serem dominados pelas outras famílias. Mas este era exatamente o plano de Vito. Vito sabia que quando ele não estivesse mais presente, dificilmente os soldados da família iriam acreditar que Michael seria capaz de comandar com pulso firme os negócios deixados pelo pai. Ele sabia que ao ver a família em colapso, seus caporegimes procurariam aos poucos se aliar a alguma outra família mais forte para sobreviver, ajudando a eliminar Michael. E ele deixa claro isso na conversa que teve no jardim com o novo Dom. You'll set up a meeting with someone that you absolutely trust. And at that meeting, you'll be assassinated. Por isso, Vito propositalmente não explicou o plano aos seus caporegimes, esperando que um deles não aguentasse e traísse a família. Lembra que ele pediu para grampear os telefones de Clemenza e Técio? Ele precisou sacrificar um de seus mais próximos amigos, porque, se ele não fizesse isso, seria muito mais difícil saber quem agiria contra Michael, impossibilitando uma reação mais precisa. Paralelamente, Vito e Michael começaram a montar uma divisão secreta de soldados comandada por Rocco Lampone para que a família tivesse força de combate sem ninguém saber. I'm talking about Rocco Lampone building a secret regime. And why does Neary report directly to you instead of through me or the capo regime? Naquele relatório sobre Las Vegas que Vito tinha pedido a Hagen, soube-se que Moe Greene estava desviando o dinheiro da família, fazendo com que o hotel tivesse prejuízo. Além disso, seu desrespeito pelos Corleone estava crescendo a ponto dele esbofetear Fredo publicamente, sem medo de represálias. Com essas informações, Michael vai até Vegas para entender quem das outras 4 famílias estava por trás disso. E, de fato, ele consegue provocar Greene e fazê-lo admitir que era Barzini quem estava querendo conquistar os hotéis dos Corleone na cidade. Moe Greene decretava ali sua sentença de morte. Tudo foi meticulosamente planejado. Michael aprendeu com o pai tudo o que precisava saber da família e ajudou a fazer todos acreditarem que ela estava fraca e em decadência. Com isso, os inimigos baixaram a guarda, o que possibilitou que fossem assassinados todos ao mesmo tempo durante o batismo do filho de Connie. Essa jogada elaborada e ambiciosa foi uma grande surpresa, pois ninguém poderia ter previsto que o filho mais novo de Vito fosse capaz de tal coisa. E a partir deste momento, todos perceberam que Michael Corleone era tão inteligente e astuto quanto foi seu pai, tornando-se o substituto ideal para comandar a maior família dos Estados Unidos. Em outro vídeo aqui do canal, você pode ver em detalhes como Técio se deixou seduzir por Barzini e por que ele decidiu trair a família que tinha ajudado a fundar.
Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum detalhe sobre a trilogia de O Poderoso Chefão.